Estou hoje aqui com o pastor Sandro Domingos. Eu estou muito feliz porque ele é indicação de um amigo, o Eugênio. O pastor, o Eugênio fugiu, viu? Ele não quis vir aqui não, viu? Você já Eu, puxa. Eugênia É, Fujão. puxou a orelha dele lá. Mas eu estou muito feliz porque o Eugênio, ele segue o canal e ele apresentou o canal para o pastor Sandro. O pastor Sandro aceitou o desafio de vir aqui colaborar com a gente. Eu fico muito feliz porque esse network entre pessoas conhecidas com não conhecidas acaba sendo conhecida e a gente vai entendendo que realmente existe uma família enorme neste mundo que a gente vive. E eu estou muito feliz porque o pastor Sandro aceitou aí gastar um pouquinho do tempo dele para distribuir, derramar sobre nós um pouco da sabedoria dele. E a gente está aqui para ouvi-lo, e eu quero te agradecer em meu nome e em nome do canal, a você, pastor, e ao Eugênio aí também, que nos indicou, falou muito bem de você, e a gente está aqui hoje. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite, né? Eu comecei a conhecer o seu canal através do Eugênio, né? O Eugênio falou para mim, aí eu fui dar uma maratonada lá no canal para ver as entrevistas, né? É as E heresia? aí, para ver, para ver se só traz gente aí de conhecimento, né? Então vamos ver aí se a gente consegue atender um pouco a expectativa aí do canal e a sua, né? Não, a expectativa do canal, pastor, é ouvir todas as pessoas possíveis envolvidas com esse tal reino de Deus, né? Que a intenção do canal é a gente ligar esse botão de alerta se nós estamos alinhados ou desalinhados, né? Como reino, como família, como corpo, relacionados ao mesmo assunto. Então, assim, teve pessoas aqui que você pode dizer que é de calibre, pessoas de autoconhecimento, pessoas com menos conhecimento, às vezes aos olhos dos outros, né? Mas às vezes a pessoa está escondidinha lá na igreja, é um carvãozinho que vai virar um diamante, mas ninguém dá oportunidade. Então, a visão do nosso canal é trazer pessoas aqui que tenham nome, que não tenham nome, que tenham plataforma, que não tenham plataforma, e a gente dá essa voz, que muitas vezes essa pessoa também não tem. Tem pessoas que nunca participaram de uma entrevista, nunca participaram de um podcast, mas vieram, saíram daqui felizes pela oportunidade. Então, para mim, a expectativa ela já foi suprida quando você aceitou o convite. Tá? Então, pode ficar em paz, pode ficar tranquilo. Eu quero ouvir as suas opiniões, não importa se alguém discorda ou discorda, eu não estou aqui para concordar ou discordar de você, eu estou aqui para ouvir a sua opinião. Então, para mim, já está tudo lindo e maravilhoso. Amém. Tá bom? Amém, então. E para quem chegou aqui e fala, nossa, pastor Sandro, ou Eugênio, tá, tudo bem, e daí? Mas quem que é essa pessoa? Então eu vou ler a bio, ele mandou uma bio dele aqui para mim, eu vou ler a bio para você, apresentando-o, tá? Eu vou falar neste dia com o pastor Sandro Domingos, pastor há 20 anos, casado com Antônia Tereza, pai de Suelen e da Andressa, reverendo da Igreja do Nazareno, pastor da 8ª Igreja do Nazareno na cidade de Campinas, formado em bacharel em teologia pela Unicamp, faculdade de teologia pela Faculdade Nazarena do Brasil, diploma reconhecido pela Unicamp, cursando psicanálise formado pela Universidade da Família em Finanças, aonde forma líderes em finanças, é palestrante e escritor do livro sobre batalha espiritual. É tudo só isso ou tem mais coisa? Pô, tem coisa demais aí, né, gente? Não, mas tem Esque, mais coisa que você não põe esquece, na bio também. esqueceu dizer, esqueceu o principal, né? Servo, né? Servo de Deus, né? Seria Amém. o principal, né? A bio eu recebi, quem esqueceu foi alguém que mandou a bio para mim. Mas Eu vou fazendo pegar tudo isso, vou pegar a Mônica depois. não, mas fazendo tudo isso, já dá para ver o seu coração de servo há 20 anos como pastor. A única coisa que eu vou perguntar, porque as pessoas sempre têm essa dúvida, né? O que seria ser um reverendo na Igreja do Nazareno? Porque tem o pastor, tem o bispo, tem o reverendo, tem isso, aquilo, e as pessoas fazem uma confusão. Tem gente que nem sabe o que realmente é e recebe esse título aí vira um balaio de gato. Então eu vou Então, aproveitar, já nos explique. a nossa forma de governo é uma forma, assim, para mim, no meu ponto de vista, é a forma bíblica de ser, né? Por exemplo, o pastor, ele é função. Em algumas igrejas, pastor é o título maior, Do né? dono, É o dono. o patrão. E já na Nazareno, o pastor, ele é uma função, né? Hoje você pode estar, é tanto que a gente trabalha
no mesmo esquema de Wesley, de ministro leigo, né? As pessoas leigas, dando a oportunidade para os leigos. E o que é o presbitério, né? Por exemplo, a gente não pode citar nome de igreja aqui, mas, por exemplo, umas igrejas que ela começa, tipo, é cooperador, é diácono, presbítero, evangelista e pastor. No nosso modo de crer, nós entendemos que o presbítero assim, o grau maior de uma denominação. Por quê? Porque o presbítero ele faz parte de um presbitério, ele faz parte de. Já que eu vejo que você gosta meio de polêmica, né? Então, tipo assim, ele faz parte do papado da igreja, né? Ele faz parte da cúpula da igreja, onde Junta, né? faz as decisões em prol da denominação. Então, é o presbitério. Então, quando você chega ao presbitério, você tem um percurso a você tomar, né? Primeiro, você tem uma licença, né? Os pastores nossos, ele trabalha com a licença, você dá uma licença de ministro leigo, que é um pastor local, ministro distrital é um pastor reconhecido pelo distrito, e essa licença, ela vale por um ano, né? Um ano você vai ser avaliado. Se chegar no final do ano e você não tiver correspondido à igreja local ou ao distrito, aí a igreja não renova a sua licença. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz para não colocar a mão na cabeça de ninguém precipitadamente. Tipo, eu gostei do cara hoje, aí eu vou ungir ele pastor, presbítero, sei lá o quê, aí daqui a pouco o cara não tem chamado nenhum, só te dá problema e já era, né? Então, faz essa questão de entrevista todo ano, aí chega um momento que o presbitério vai dizer para o ministro distrital, olha, você já foi testado vários anos, foi entrevistado, foi aprovado no seu ministério, então você é digno de ser consagrado ao presbitério. Então você agora é um reverendo, ou seja, você tem uma reverência, uma honra, por quê? Porque você passou por todas as etapas, foi avaliado e foi avaliado de uma forma positiva e agora você tem a sua ordenação. Uau. E acima do reverendo, existe mais alguma coisa no Nazareno? Não, chega aí. Não, só Deus, né? É. Não, porque tem umas igrejas aí que tá tendo Não, o tal não do pai tem. apóstolo agora, né? Que é o pai do Não, apóstolo, né? Umas coisas que só Jesus. eu tenho uma visão assim diferente, que é tudo ministério da igreja. Não quer dizer que o cara é apóstolo. Se você for ver o sentido bíblico mesmo do apóstolo, tinha que ter algumas qualidades para ser apóstolo, né? E uma das principais que ninguém tem é ter andado com Jesus, né? Ah, mas e Paulo? Paulo, a Bíblia diz que o Paulo testemunha que ele ficou 3 anos ali pro lado da Arábia ali, e ele diz assim, tanto que ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, onde a gente usa passeia, porque eu recebi de quem? Não foi de Pedro, não foi de Tomé, nem dos outros, eu recebi do próprio Senhor Jesus. Então, é por isso que ele foi considerado o Ah, 13º apóstolo, depois de Judas, né? as pessoas também confundem um pouco, né? Porque a função apostólica, vamos dizer, a função apostólica não tem nada a ver com apostolado. Não, E não tem. eu conversava com um judeu uma vez, uma pessoa messiânico, e ele dizia: olha, no hebraico a palavra apóstolo significa entregador de pão. Ninguém faz isso, né? Então, para título eu quero ser apóstolo, mas para entregar o pão, que é o Cristo, o pão vivo, eu já não quero. Então, tá. Mas é exatamente isso. A questão é que, tipo, digamos assim, que cada grau, o degrau que você sobe ministerialmente, na realidade você estaria se rebaixando. O pastor, de uma igreja, ele tem que entender que ele é o menor de todos, né? É aquele que lava os pés, não é a igreja que lava os pés do pastor, do apóstolo, é ele que faz isso com a igreja. Então, ele é o menor de todos. Jesus disse, ó, quando ele estava lavando os pés do apóstolo, se eu fiz isso, né, eu que vocês me chamam Senhor, e eu sou, vocês devem fazer isso também. Então, não tem, assim, honra nenhuma diante de... Ou seja, tem, mas não é para você procurar É honra um nenhuma. reconhecimento.
Mas mesmo assim não é para você procurar esse reconhecimento diante dos homens, Não, não. né? A Porque tem questão não pessoas que deixam subir para a cabeça, né? Infelizmente. é Aí dá para para. você ver que o título, a pessoa não merecia esse título, porque dentro da pessoa não é nada daquilo. Mas amém. E na realidade o título, assim, o título não quer dizer nada. O título, se você não tiver uma unção e se seu ministério não comprovar uma eficácia, o seu título não vale nada. E tem muita gente com título o chamado, e muita gente com chamado sem título, que Sem também o título, é, né? são duas balanças, né? Porque tem pessoas com título sem chamado, mas está lá por causa do título, e tem pessoas com chamado verdadeiro, e por não ter um título, não tem a oportunidade. Então a gente tem que equilibrar esse negócio aí também. Porque o pessoal eles pensam tipo, por exemplo, Davi antes de Já ser era rei, rei, né? antes de ser rei reconhecido pelos homens, ele já era reconhecido por Deus, né? Os próprios apóstolos, no meu entendimento, quando escolheram Matias, né, no lugar de Judas, né, foi escolha deles, mas a escolha de Deus já tinha sido Paulo. Então, quer dizer, tem muita gente aí escolhida por homem, não por Deus. Porque você não vê falar de Matias em lugar nenhum mais na Bíblia depois, né? Então, vamos ver. Mas amém. Um dia nós conversa com ele lá na. Matias, o que Ah, você fez, hein, Mengão? Como é não que. sei, pagou, Ô, não, Mengão, não teve apesar... nenhum like. então, apesar que dos 12 também fala-se pouco de alguns, né? Fala-se muito de alguns e fala pouco de outros. Mas Mas também extra bíblica a gente ainda encontra alguma coisa sobre, encontra, sobre, encontra, sobre os outros, né? A de Matias, encontra. quase nada. Mas beleza. Gente, então é com essa pessoa aí que eu vou conversar, que explicou que é ser um reverendo, já deixou muito bem claro que não é algo para colocar ele num pedestal, e sim em mais humildade ainda, mais serviço, mais obrigação, mais responsabilidade, muito mais testemunha a dar para a comunidade onde ele está, sendo um reverendo, um presbítero hoje. Então, para quem não sabia a diferença de um para o outro, tá aí. Na Nazareno funciona dessa forma. Então, antes de começar aqui, pastor, eu acredito que muitas pessoas vão vir até o nosso canal assistir a entrevista porque o pastor postou lá no Instagram, postou no YouTube, o Eugênio fez alguma propaganda e nunca viu nenhuma entrevista. Para não ficar perdido, eu preciso dar alguns recados aqui. Primeiro, o pastor Sandro recebeu o material de forma antecipada, as perguntas que ele vai responder, e em algumas perguntas existem alguns versículos bíblicos. Vai estar na pergunta para você ler aqui. Mas a gente não vai parar a entrevista, colocar o áudio do Cid Moreira aqui falando o versículo, não vai acontecer isso, não vai ter nada disso, Não tá? vai? Não, não. Você queria o Cid Moreira, pastor? Tem a Brincadeira. voz bonita, né? Mais bonito, né? Do que as nossas Oh. vozes aqui. Imaginou quando a gente não tivesse mensagem para pregar, vocês abriam um salmo de Davi. Com a voz de Cid Moreira já era. Já era, né? Mas eu vou dar uma dica para você que está assistindo ou ouvindo. Você tem a tecnologia ao seu lado. Você dá uma pausa aí, pega a sua Bíblia, que talvez ela esteja parada há muito tempo lá na estante. Pega a Bíblia, vai lá. Ele vai falar sobre esse capítulo, sobre esse livro, esse texto, esse contexto. Leu, volta aqui, dá um play e você vai entender o contexto que o pastor vai estar conversando, tá? Outro recado. O pastor Sandro veio aqui, eu estou dando a ele a liberdade de trazer as opiniões dele, o que ele entende sobre essas perguntas, aquilo que ele crê sobre essas perguntas. Caso você tenha uma visão diferente, não tem necessidade de ir lá, esse pastor aí tá louco, viu? Precisa Ó, ver a pode ir licença no dele. meu, pode ir no meu, na minha rede social, não me incomodo, não tô nem aí. Ele precisa rever essa licença. Não precisa. Se você tem uma visão diferente, eu prefiro que você venha e dê a sua opinião aqui, que essa é a visão do canal. Ok? Então, recados dados, puxão de orelha dado, eu acho que agora dá para a gente caminhar. Se caso não tiver nenhuma dúvida da sua parte, pastor, a gente pode partir para a primeira pergunta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Então, bora. Vamos.